é ganhar o loto. Se salve ganhando o loto. Eu me salvei. Fiquei rico. Na Bíblia, o rico é o que vai ao inferno. Na parábola de Abraão, como diz? Sim, do pobre Lázaro é o rico. Você salvou? Não. Mas a gente acredita que esse é o caminho da salvação. Os chamados bens de salvação han mudado. Por isso é que nós devemos pensar em relação à cultura. Que é que a cultura de hoje promete como bem de salvação? E que tipo de salvação otorga? A salvação na prosperidade, no individualismo, na segurança, ou na salvação na comunidade, no compartilhar, na confiança. São duas espiritualidades muito distintas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Abel pelas colocações, também ao professor Néstor. Estamos um pouco avançados no horário, mas assim como o professor Adriano Pezzonte, evidentemente, que ele não está aí agora, se algum aluno tem alguma questão, a gente podia fazer blocos de 3, mas questões assim, bastante objetivas, para que a gente possa ter um tempo a esse respeito. Tem 2 que pediram, tem 3. Vou passar aqui a moça que pediram. Professor, bom dia. Novamente, eu tenho uma questão que, durante a palestra, deu para perceber que há uma transição. O senhor apresenta o desejo, né, o pecado, no caso, como a questão do desejo, o desejo desperta, no caso, o pecado, e esse desejo de ser como Deus nos separa de Deus, ou nos afasta dele. O desejo pelo que é do outro nos faz brigar, guerrear e até matar o outro. E aí o senhor apresenta nos textos de Paulo e faz alguns comentários sobre a questão do amor, que quando amamos, né, nós, deu para entender que nós andamos no caminho contrário do desejo. Nós passamos a realmente desejar a entrega e não a posse. Então nós desejamos nos entregar a Deus agora e desejamos também nos entregar ao próximo, fazendo o caminho contrário. O que eu queria que o senhor comentasse é sobre essa transferência de situação ou de condição humana, que é a primeira inicial, o pecado, e depois essa segunda, que é o reconhecimento da entrega e da posse. Porque deu para entender que há a questão do perdão aí, mas não ficou bem claro como acontece essa transição. Ao fundo, alguém tinha pedido aí? Certo. A minha questão, eu tenho sempre um certo problema, ou você tem um certo problema, quanto à questão dessa questão de herdar o pecado original. E quanto à fala do professor, o professor dizia que há que se repensar esse conceito do pecado herdado nesse processo histórico. Então, eu tenho uma seguinte questão. Minha questão foi que se por um pecado, né, por um homem entrou pecado no mundo, que foi, nesse caso, pela teologia que me foi apresentada até aqui, entrou por Adão e Eva, e nós herdamos isso de uma forma inconsciente, porque a gente nem se fazia presente nessa época, a gente herdou. E depois Paulo vem apresentar que o segundo Adão era Jesus Cristo, que por ele entrou a graça abundante. Mas me parece que, por intermédio de Jesus Cristo, a graça não é suficientemente para nos salvar sem a gente aceitar esse Jesus Cristo. Mas por Adão a gente incorporou o pecado, a gente é submetido ao pecado mesmo sem aceitar. Parece
um paradoxo, e eu queria saber o porquê dessa teologia e qual seria a proposta de repensar, uma possível proposta de repensar essa teologia de herdade. Não sei se me fiz perceber. Alguém tinha pedido aqui? Rodolfo? Apareceu um certinho mesmo. Sí, sí, sí. Bom dia. Se espiritualidade é algo que se materializa, se nossas vidas são conduzidas pelos símbolos que temos, então, quais símbolos seriam mais interessantes possuirmos para que a materialização de nossa espiritualidade seja eficaz, relevante e permanente em nossa sociedade? Nós temos mais alguns colegas que pediram, na segunda rodada, passo para eles, tá? Con respecto a la primera pregunta, si entendí correctamente, Pablo diferencia desejo da carne con a vida do espíritu. El deseo de posesión del otro sería el deseo de la carne. ¿Dónde se establece la transición? La transición se establece, según Pablo, según la teología cristiana, en la cruz. En la cruz se demuestra la profundidad del amor. Y allí es posible ver el amor totalmente vulnerable, porque es crucificado y muerto, y totalmente eficaz al mismo tiempo. El amor que salva es el amor vulnerable. El deseo de autosalvación es lo que termina siendo destructivo. Poseer al otro sin compromiso con la vida del otro, que es el caso de Amnón y Tamar. Una vez que la posee, su vida no importa más. Importaba la posesión y no el amor. Por eso elegí ese texto, porque dice que después que la poseyó, la aborreció con todavía mayor aborrecimiento con que el amor con que la había amado. Es el anticristo. Entonces, cuando se habla, y vamos a tocar otro lugar teológico que nos ayuda en esto, cuando se habla de las dos naturalezas en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, aunque la palabra naturaleza no es boa en ese sentido. En la cruz es donde Jesús es plenamente humano, porque allí sufre, tiene sed, ve la situación de su madre, de su familia, tiene todos los sentimientos humanos y aún el dolor y la muerte. Nunca Jesús es tan humano como en la cruz. En la cruz se revela su totalidad humanidad, incluso en el lamento, ¿no? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Pero a su vez, nunca es tan divino como en la cruz, porque en la cruz refleja la totalidad de su amor. Si Dios es amor, no hay mayor amor que el dar la vida.
entonces muestra la profundidad de su ser divino en la cruz. No en la resurrección. En la cruz muestra su condición divina. La resurrección será una consecuencia de haber mostrado hasta dónde llega el amor salvador de Dios en la cruz. Entonces, ahí es donde yo creo que se produce en la cruz el espacio de la transición, donde descubrimos que el deseo, que el amor como deseo que llega a dar la vida es constructor de vida, mientras que el deseo de autopreservación resulta en la destrucción de la vida. Es el deseo de la carne frente a la presencia del Espíritu. Justamente en la muerte de Jesús, ¿cómo se relata? Y con un gran grito entregó el Espíritu. Esta es para mí la raíz de la diferencia, el punto de la transición. No para hacer de la cruz el objeto de la adoración, sino para hacer de la cruz el objeto de nuestra comprensión de la presencia divina. La segunda pregunta, si entendí bien, se podría resumir: ¿por qué el pecado original es impuesto mientras que la gracia tiene que ser aceptada? Como decíamos, el pecado es la condición y estigma de nuestra libertad. Solo porque soy pecador puedo aceptar la gracia. No podría reconocer la gracia de Dios, no tendría necesidad del amor de Dios si no fuera en mi condición de pecador. El ser humano necesita la justicia de Dios que se manifiesta en la gracia, justamente porque se ha alejado de Dios. Es compleja la pregunta, es compleja la respuesta. Pero para decirlo sencillamente, yo puedo elegir o no elegir la gracia, para decirlo de esa manera, porque soy pecador. Si fuera un condenado, no podría elegir la gracia, porque ya estoy condenado. Este es un problema con el calvinismo. Si no tuviera necesidad de elegir, entonces no soy libre. La posibilidad de elegir es dada por la libertad. Si yo digo, la salvación es salvación para todos, indiferentemente de mi aceptación, entonces sería condenado a la salvación, para decirlo de una manera. La posibilidad de la libertad que me permite conocer la justicia que es por la gracia es porque soy pecador. Entonces, la condición pecadora como la condición cultural humana es justamente el espacio de construcción de la opción salvadora. ¿Cuáles símbolos
Y los símbolos no son los mismos en las distintas épocas, porque las culturas son cambiantes, ni son lo mismo para todos los pueblos. Entre los evangélicos se suele ser muy crítico del sincretismo, ¿no? de las religiones sincréticas. Pero no hay religión que no sea sincrética. Todo es con qué símbolos nosotros hacemos el sincretismo, con qué símbolos se comunica la fe cristiana. Y estos no son los mismos en todos los tiempos, en todas las épocas. Ni a los símbolos se les adjudica siempre el mismo valor, ni para todas las culturas. Voy a poner un ejemplo medio ridículo para terminar, para mostrar esta respuesta. El Dios rural no es lo mismo que el Dios urbano. El Dios del ámbito rural, ¿sí? No es lo mismo que el Dios del ámbito urbano. El pobre campesino le pide a Dios que haga llover para que crezca la cosecha. El pobre urbano le pide a Dios que haya trabajo. Ahora les aseguro que es más fácil para Dios hacer llover que cambiar las condiciones económicas de empleo. El Dios al cual le pide el campesino es un Dios que va a actuar sobre la naturaleza. El Dios al cual le pide el trabajador urbano es un Dios que tiene que modificar la economía. Es mucho más difícil. Entonces, ¿qué símbolo va a necesitar un trabajador urbano acerca de qué es lo que significa orar? ¿Y qué símbolo necesita un trabajador rural? ¿En dónde encontrará? Si tiene suerte y buenos dirigentes, encontrará en su gremio un camino para conseguir un mejor empleo, un mejor salario. Y si tiene mala suerte, encontrará un dirigente gremial corrupto que le hará la vida peor todavía. Y es más fácil para Dios hacer llover que cambiar a un dirigente sindical. Entonces, los símbolos del acceso a la salvación, para decirlo así, tienen distintos contenidos y modalidades en los distintos tiempos. De alguna manera, a través de los llamados sacramentos, se han querido establecer algunos símbolos que funcionan, ¿no es cierto?, como símbolos de símbolos, ¿no? Entonces, la mesa de la comunión, deformada después por la mística eucarística, que no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo, ¿no es cierto? El bautismo como ingreso a una comunidad, como reconocimiento del otro, porque siempre miramos el bautismo desde el lugar del bautizado. Yo digo que el bautismo hay que mirarlo desde el lugar de la comunidad. Por eso el bautismo no puede ser un rito aislado que se hace en algún rincón de la iglesia. Tiene que ser en el centro y cuando la comunidad está reunida, porque lo fundamental del bautismo
es que la persona es traída hacia la comunidad, inicia un camino comunitario. Esos símbolos son símbolos que justamente ponen a la persona en comunidad. Por eso digo que son símbolos de símbolos. Es muy interesante las malas traducciones de nuestra Biblia, porque siempre traducen ser bautizados en el nombre. Sin embargo, el griego siempre dice ser bautizado hacia el nombre, en camino a el nombre. El bautismo, como lo demuestra la relación que hace Pablo con el pasaje por las aguas del Mar Rojo, en 1 Corintios 10, es el inicio de un camino hacia la tierra prometida. Uno no se bautiza para quedarse sumergido en el agua, sino para salir y caminar con el pueblo hacia la tierra prometida. Entonces es ese pueblo que confía en la promesa el que camina conjuntamente, con sus contradicciones y con sus pecados, pero con su esperanza y con su alegría. Entonces, estos símbolos, yo digo, son símbolos de símbolos. Tienen que ser acompañados de otros símbolos que los vuelvan concretos en cada realidad. Pero son símbolos que justamente nos señalan que el deseo es posible si es deseo compartido, si se transforma en vínculo. Vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui do livro do professor Nestor, Jesus Popular, para uma psicologia narrativa. Quem quiser adquirir, a base aqui da Paulus. Amém. Vou passar só os dois que pedirem na palavra, mais duas perguntas, professor, e aí para a gente encerrar até pelo horário aí. Oi, Nestor, tudo bom? Meu nome é Cláudio, parabenizo a casa por essa conferência. Quando você propôs discutir espiritualidade e desejo, o que me chamou mais a atenção na sua apresentação, na sua fala, foi quando você cria uma nova narrativa que substitui a narrativa ocidental do parricídio. Quando você desloca o complexo de Édipo como ponto central e traz para a gente o mito do fratricídio, né, de Abel e Caim. Achei isso significativo, até mesmo para a gente poder compreender melhor a questão do desejo. Porque quando vem pela perspectiva do parricídio, o desejo é culposo, o desejo é ruim. Quando vem na dimensão do fratricídio, ele torna-se bom, porque eu contemplo o outro. Eu queria agradecer por esse aspecto na sua fala, achei muito importante. Mais alguém? Não? Professor, fechar então. Sí, yo debo agradecer esta idea a profesor Franz Hinckelamert. Él desarrolla en un libro que se llama justamente Edipo y el sacrificio en Occidente, esta idea. Yo he tratado de profundizar un poco a partir de una relectura del relato bíblico. La idea que me sembró, que fue semeada en mí por el profesor Hinckelamert. Toda la cultura occidental, incluso Freud, tiene que inventar el asesinato de Moisés, que no existe en los relatos bíblicos, para justificar la idea que aparece en Tótem y Tabú, para los que les gusta el psicoanálisis, ¿no es cierto? Toda la idea, incluso en los cuentos infantiles, de la madrastra mala que intenta matar a, ¿cómo es que se llama? Blancanieves. Blancanieves. Ya hay un filicidio original.
Toda la idea y crear entonces ese sentido de temor, de que el padre y el hijo se transforman en enemigos. Y esto va a generar toda la idea del sacrificio. Y Freud organiza esto como si fuera un elemento de la cultura universal, cuando en realidad la Biblia lo que nos dice es que el problema es el problema de la relación entre iguales, que se desconocen como iguales. Los hermanos son iguales, pero luego la enemistad no es entre el padre y el hijo, sino entre iguales. Y esto obliga a repensar todo el tema de cómo leemos, ¿no es cierto?, algunas cuestiones antropológicas. Yo creo que es muy productivo volver, por eso son relatos fundantes, porque de alguna manera el ser humano vuelca en esos relatos su comprensión de sí mismo en cada cultura, ¿no? Obrigado, professor Néstor, pela palestra de hoje. Quero convidar a todos para amanhã, às 9 da manhã, para a terceira palestra. Agradecer a presença de todos vocês também. Pedir que os alunos passem na secretaria e assinem também a presença. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Juan, por favor. Prazer. Igualmente, gracias por tus contribuciones. Estudei com seu pai. Ah, bueno. Estudei com o Miguel Bonino. Pode ser? Professor, assina aqui pra mim, por favor, que eu pago lá fora. Parabéns. Muy bien. Esse é do senhor, não é? ¿Cómo? Perdón. Rubrica pra mim. Ah, sí. Quando ele pediu para anunciar amanhã, tem que. O senhor quer que eu abra? Tem que. Ah, está duro. Tem um aberto enquanto abre aqui. Esse aqui, ó. ¿Su nombre es? Eu. Wesley. Não, Não, sou eu. Esse é meu, esse é meu. Ah, tá. Desculpa. Eu tava abrindo meu de repente. Henry. Complicado. Só tem como trazer um negócio. Schneider. Não, se eu vier, eu trago. Schneider. Eu acho que fabular sobre essas questões filosóficas Não dá pra encerrar no 10 minutos, não, né? é muito. Pessoal, obrigadão mesmo. Tá muito. Cadê o dinheirinho do coisa? Só dois que me... A irmã Vanessa estava ali. Hoje foi melhor. Eu pensei comigo assim, porque hoje ela já está mais acostumada com a Familiarizado e já Se você puder trazer, manda uma mensagem. Tá acompanhando. Que amanhã não é meu dia de vir aqui. Wesley. Wesley. Eu ia perguntar para ele se Não, quer fazer de repente, se vier aqui, eu teleprojeto sua casa, poder tipo. que é isso seria estabelecimento. Eu só era boa com o Os livros são ligados. Tem 20 livros lá. Você podia vir você Eu tenho um livro do seu pai. virou carioca. Sei que não foi lá em casa. Mas tipo, eu mandei endereço e tudo no Face. É da América Latina, né? Ah, Rostros de Cristo en América Latina. E é do seu pai. Sí. É isso que eu tava falando, eu moro lá na Tijuca. Outro protestantismo. Bolino, né? Se você fez igual. Muy bien, mucho gusto. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mas fazer uma pergunta para um homem tão conceituado como o senhor, eu sendo um calor, eu pensei, bom, de repente a minha pergunta não seja uma pergunta quanto o cuidado que a gente tem que ter, né, com relação a essa cultura de bens, porque aqui no Brasil nós temos o seguinte, quando aproxima do Natal, a grande mídia, ela chama a atenção do consumidor
para o consumismo, as vendas, quanto as prefeituras, o Estado, o governo federal vai arrecadar com os impostos que vão ser gerados, mas em hipótese nenhuma elas tocam na questão da espiritualidade. Então nós, o que o senhor quis dizer seria mais ou menos assim, nós como cristãos teremos que estar atentos quanto a essa cultura que não nos chama para uma conversão e sim para o consumismo. Sí, en otra palestra yo justamente planteé a ideia de que o capitalismo é a nova religião. Ha reemplazado o cristianismo. O cristianismo é a religião minoritária. O capitalismo é a nova religião que tomou, subsumiu os símbolos cristãos e tornou como símbolos do capitalismo. Agora somos uma religião minoritária confrontada com uma nova religião que ha tomado os símbolos cristãos e transformou os símbolos de uma outra maneira de ver o mundo. E isto é a visão. Eu compartilho com vocês esta visão, mas digo, o que passa é que o capitalismo tornou-se uma religião, não somente um sistema econômico, mas um sistema de crenças, um sistema de dogmas. É um dogma capitalista. E a coisa está feia. Sim? Toma muito tempo do Mas senhor. Augusto. Muito obrigado. Amanhã a gente se vê se Deus quiser. Mas Alô, eu ia fazer uma pergunta. Eu fui aluna aqui em 2011. Hoje eu moro no Rio. Eu trabalho com pessoas que estão meninas que se prostituem. E a gente tenta tirá-las da prostituição. Uma pergunta seria, quando estabelecermos um relacionamento, de certa forma, equilibrado entre Deus e os homens, é estabelecimento do reino de Deus? No, yo lo que digo es que, vivimos pequeños anticipos del reino de Dios. Sí, sí. Anunciamos y procuramos anticipos. Ahora, el reino de Dios está justamente una de las discusiones que yo he tenido con algunos teólogos, ¿no? El reino de Dios es de Dios. O reino de Deus? É de Deus. Sim. Não é nosso. Se nós fazemos, é nosso reino. Sim. Entendi. Mas se o reino de Deus alcança sua plenitude na presença de Deus. Não, nós vivimos, como diz o apóstolo, vivimos o anticipo do Espírito do reino. Começamos a caminhada do reino, guiados pelo Espírito, mas não construímos nós o reino. Então, essa relação equilibrada não seria ainda o reino de Deus? Não seria totalmente o reino. Totalmente. Porque estaríamos ainda aqui na Terra, é isso? E porque estamos ainda em um mundo onde o pecado, você tira a menina da situação de pecado, mas nada garantiza que não possa voltar a essa situação em uma circunstância da vida que você não tem possibilidades de prever que vai passar com essa menina daqui a 6, 8, 10 anos. Sim. Nem tem possibilidades de prever que vai passar com a cidade, com a gente, com a cultura em 10 anos. Agora nós fazemos anticipos, tentativas, espaços de testemunha desse reino. Mas não é, embora totalmente, a possibilidade do reino. São focos, né? Focos que apontam para o reino. Isto é. Eu acho que é mais ou menos o mesmo caso quando Jesus multiplicou os pães, quando ele curou pessoas. Claro, mas não multiplicou os pães todos os dias para todas as pessoas. Não. Foi como señalamento. Isto pode ser
assim. Ele mostrou que é possível. Tá. Posso fazer uma pergunta pessoal e você responde se quiser. Você acredita que aqueles pães realmente foram milagrosamente multiplicados ou que pessoas sacaram das suas bolsas e ficaram envergonhadas? Só responda se quiser. No, sí. La explicación racional del milagro de que las personas sacaron de su bolsa y demás no me satisface. Tampoco me interesa pensar en un acto sobrenatural. Sí. No, de que de repente volaron panes. El milagro tiene siempre una dimensión de misterio. Importa más el mensaje que el hecho. Seria até como se fosse o que mito faz dentro de nós. Claro, claro. Okay. ¿No? En el librito Un Jesús Popular, yo digo, el milagro es que una madre que no tenía que darle a su hijo, esa noche lo llevó a su cuna satisfecho. Ese es el milagro, el que ocurrió en el pueblo. Si después la forma que tomó ese milagro no es lo que a mí me preocupa, ¿no? Eu acredito até que ser milagre ou ser algo de partilha, de fato, é isso que nos divide. Agora, o que isso faz dentro da gente nos ajuda a compreender subjetivamente e até nos insere na comunidade também. Así es. Muy bien, Obrigada. mucho gusto, ¿eh? Amanhã eu tô aí de novo. Muy bien, nos Eu vemos. vim do Rio pra cá. Muy bien. Você é carioca? Nossa aluna que já se formou em teologia. Mas você tá onde no Rio? Eu moro lá na Tijuca. Eu sou professor. Eu acho que eu queria tirar uma foto com o senhor, se você permite. Sim. Sou carioca, Marechal é. Então. Mas tô morando aqui. Seu Rio continua lindo. Continua. Oi, Rio de Janeiro. Agora eu conheço um pouco o Rio. Eu tenho 2 anos que moro lá, mas eu viajo muito. E aí eu fico. Tirar uma foto lá dele aqui. Fui em Copacabana 2 vezes. Olha que chique. Vou tirar mais um aqui. Vai que queima o filme, né? Ele faz assim, ó. Eu não sei, não, eu acho que a primeira. Aqui eu tenho uma foto com o seu pai. Eu tenho uma foto com o seu pai. E agora, é você colocar do lado lá, velho. Ei, carioca, é chupado. Chupado. Muy bien, nuevamente. Deus te dê um bom legal, dia. Gracias. Meu querido professor, meu professor, né? Até hoje eu lembro da Você já vírgula. recebeu? Toda vez que eu vou fazer uma vírgula, eu lembro de você. Você já recebeu o pronto direitinho? Não. Vou passar uma secretaria. Isso, vê lá como é que tá. Eu vou aproveitar para ver se comprar mochila. Prazer. Prazer nosso. Formei na área de sexualidade. E hoje dentro da junta eu gerencio a área de evangelismo No Concílio Mundial da Igreja Metodista. Pessoas que querem ajuda. Aí participei de um curso com ele e depois pelo Conselho Mundial de Igrejas sobre Eu não ecumenismo. vejo a Bíblia condenando homossexual. E fiz depois um curso com ele na Metodista sobre Wesley. Problema de Deus. Eu era metodista, fiz a faculdade metodista em São Paulo. Pessoa boa, professor. Então, chique. Não, prazer. Minha filha não fez nada lá muito de bom na vida, mas o que ela fez foi o suficiente. Essa netinha foi suficiente. É sério, minha neta, gente, ela é perfeita. Coisa de avó, né? Não, mas Aqui, ó. Aqui é minha filha e a netinha. Parabéns. 4 meses. Cabeluda, nasceu bem Nossa, ela conversa, assim, desde 2 meses. Tá aberto lá para pegar no Birra e vinheta. Acho que tá. Não sei se aqui tá fechado, tem que passar. E tem que passar por lá, né? Aqui eu corria 9 quilômetros, lá eu tô correndo 15. Tô me sentindo bem. Que bom. Você está ali próximo da Praça das Bem? Depois eles guardam direitinho aí. Mas quando eu correr, eu passo por lá. Isso, aqui tá fechado. Na Uruguai, tem longe lá, essa aqui é velha, tá? Deus abençoe.
corpo.